como é que ele funciona? Porque 0 menos 1 é impossível de você realizar. O que você tem que fazer? Você transforma esse valor em 0 e você empresta uma casa binária. Quando você for fazer a decrementação, é o que acontece. Você vai decrementar e o seu resultado vai ser... Você não tem mais nada. Aí, ou seja, toda vez que você for fazer decrementação, você sempre empresta uma base binária mais à esquerda, você vai ter um valor absoluto e você decrementa ele. Aí, ou seja, valores como 0 menos 1 é impossível realizar. O que você precisa? Você precisa ter um outro valor para poder emprestar essa casa binária e você decrementa. Basicamente, é a mesma fórmula matemática, só que a diferença é que nós estamos lidando agora somente com 0 e 1. Esse aqui vai ser um grande diferencial na utilização disso. Principalmente que nos próximos rivais nós vamos estar tratando a ideia de álgebra booleana. Vocês lembram disso do segundo grau? Não. Vamos acabar relembrando. Porque segue o mesmo princípio da lógica matemática. Só que ao invés de nós aplicarmos para números decimais, nós vamos fazer aplicabilidade para binários. E aí que a gente vai fazer a ideia daquela tabela verdade. Vocês estão tendo aula de lógica? Está tendo nela. Vai ficar até mais prático para poder realizar o aprendizado dela. E pessoal, um macete que facilita isso aqui, como é que poderia ser feito? 10 menos 7. Qual é o resultado? Como é que é a ideia de 3? Então, você faz essa ideia da... Desculpa, vai errado isso aqui. Vai errado. Deveria ser 11. Ainda bem que eu observei isso, vou ter que fazer um mais rápido nesse material. Igual esse aqui, está 17, parece, né? Ou seja, a ideia de 10 menos 7, o resultado vai ser 3. Como é que é 3 em binário? Vai ser 0. Como é que seria o valor 0? 0. Valor 1. Valor 2. Este aqui seria o meu resultado. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar um valor. Se vocês pegarem uma prova, por exemplo, coloca o valor binário, eu converto ele para decimais, eu faço os cálculos necessários, seja de soma ou subtração. O objetivo é facilitar e apresentar para vocês mais uma metodologia. Se vocês quiserem, vocês podem fazer empresta os valores, as casas decimais, e pode demorar um pouquinho, mas você aprende um método que é, vamos dizer, correto. Em contrapartida, você também tem a segunda opção. Converte ele para decimal, faz a conta e o resultado você converte para decimal. Fica a seu critério. A gente não entendeu. Não, olha só. O que está acontecendo? Soma e subtração de binários. A soma e subtração você não desmerece os mesmos cálculos matemáticos. Por exemplo, você tem valores 1 menos 1, 0. 1 menos 0 vai ser 1. Só que 0 menos 1 é impossível. O que você tem que fazer? Você tem que ter valores mais à esquerda, valores positivos, em que eles possam emprestar esse valor na casa anterior. Não visualiza só. Você já viu? Eu acho que eu sugeri para você na sala de professores. Ele já veio aqui e já foi embora. Então, pessoal. É prova, Pessoal, então, o que acontece? Os valores, o que você vai fazer? Se você tiver 10 menos 1, o que ele representa? Isto aqui é um valor binário.
ele representa para mim um decimal, e um valor binário também representa um decimal. Se eu for fazer ideia de subtração bem básica, 2 menos 1, resultado. Este aqui é o meu equivalente binário para decimal. O que eu estou fazendo? Somente emprestando um valor para uma casa e fazendo a decrementação correta. Esse que é o objetivo de nós utilizarmos subtração. A subtração de números binários. Nós temos também a soma. Soma, acho que você já precisa explicar a soma. É só legal quando a gente pega os dois valores disso, não, né? A ideia da soma é 1 e 1, 0. Professor, mas tipo, quando a gente chega num valor assim que você não tem um elevado, né, que veio da soma anterior, e você tem 1 e 1, vai ser 10 do mesmo jeito? Tipo nessa conta, vamos supor que tivesse 1 e 1 também antes dessa primeira soma. Sim, você está querendo dizer como se fosse isso aqui? Não, Não. se fosse 11, entendeu? 11 mais 11, vamos supor. 11. Mas é 11 mais 11. Aí o senhor daria 10, né? E o senhor levaria 1. 0. E aí, essa soma também vai dar 10? 0, certo? Vale 1. 2. Ah, sim. Você sempre vai jogando mais à esquerda. Quanto mais tiver um, mais a gente vai. Sempre vai começando mais à esquerda. Quando é subtração, a gente sempre vai roubando, vamos dizer, roubando à esquerda. E se for fazer multiplicação? Se for 0 vezes 1, qual é o resultado? 1 vezes 0. 1 vezes 1. 0 vezes 0. É a utilização de lógica matemática pura. Tranquilo, pessoal? Apesar de que eu só vou cobrar de vocês a parte de soma e subtração. O último exercício que eu passei para vocês, eu vou pedir a ideia de fazer somas binárias. As próximas listas eu vou trazer para vocês outras variáveis matemáticas. Vai cair na prova dela. Até onde encerrar esse conteúdo inicial. Só que engano, a gente vai ter o slide 5, e aí eu vou fazer a cobrança para vocês. Aí faço uma revisão assim. Faço uma revisão novamente e não sabe que eu vou fazer Professor, como você chegou nesse valor de menos 7? Porque aí no binário é diferente do valor 7, né? Aí não dá. essa decimal para poder representar números e valores que são espelhados em caracteres. Não sei se vocês já fizeram aquela tecla de atalho Alt 166, Alt 167. O que acontece é você pegar a ideia de um valor e você coloca uma tatoração que você pode colocar ele tanto na base quanto na parte inferior. O que você está fazendo quando você digita esse Alt 166? Significa que você está utilizando uma tecla de interrupção que utiliza essas funções do teclado. Aí todos eles são normalizados para poder expor uma forma de tabela. Aí dependendo do que você quiser, você tem inúmeras variáveis. Aí pode colocar desde caracteres especiais, essas letras, números. Você não precisa ir objetivamente pressionar uma letra A. Você pode fazer uma sequência de teclas e faz essa conversão para você. Isso aqui é mais a título de curiosidade. Isso aqui é vamos dizer, um foco de vocês. Isso também é um pouquinho mais complexo, que é literalmente uma decoreba de tabela. Para quem já conhece da área e faz essa sequência de teclas, é porque isso é praticamente por osmose. Tranquilos, pessoal? Com a ideia de binário, soma, subtração. Falso vai ser o bit 0 e o verdadeiro vai ser representado por bit 1. Pessoal, as expressões que nós vamos utilizar entre
or, not, and, not, or, shift, for. O que ele não está representando? A ideia da lógica matemática booleana. Quando você tiver a ideia de tabelas que vão estar representando uma verdadeira ou falsa, ele transpor para nós determinadas respostas. Ó, por exemplo, vamos utilizar a ideia de um end. O que ele vai representar? É que ele vai fazer a ideia de um laço condicional em que uma informação precisa de outra para poder se tornar a ideia de uma verdade. Quando a gente vai utilizar a representação utilizando multiplicação, o que nós vamos fazer? Até me perdoe a falha aqui, depois eu também vou corrigir isso. Quando você tem a ideia de 0 vezes 0, qual vai ser o resultado? 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Aqui deveria ser 1. 1 vezes 1 vai ser um resultado positivo. Quando nós vamos utilizar a ideia de circuitos fechados, circuitos elétricos, nós utilizamos esse tipo de representação. Não vou cobrar diretamente de vocês, como eu estou mencionando. Isso aqui é mais uma ideia de que você pode utilizar isso para eletrônica, você pode utilizar isso até para a parte de nanotecnologia e coisas do gênero. O objetivo é mostrar para vocês como é que funciona a ideia dos valores matemáticos. Tranquilos até agora? Vamos fazer a ideia de uma representação de quê? De uma soma. Pessoal, só que aqui nós estamos fazendo álgebra booleana. Se eu for fazer 0 mais 0, resultado 0. 0 e 1. 1 e 0. 1. 1 e 1. Vai ser 1 também. Quando nós vamos utilizar a ideia algébrica, o que acontece? Quando eu for fazer somatória de binários, quando eu vou fazer 1 mais 1, o que é que eu tenho representatividade? Eu vou ter 10. Isso é uma soma de binários. Uma representação algébrica que a gente quer fazer, utilização disso aqui para um circuito elétrico, por exemplo, o que acontece? Aqui a gente já não utiliza essa mesma notação. Para nós, vai representar sempre vai ser um resultado positivo. É como se fosse dizer para vocês, bem, se isso aqui é falso e falso, qual vai ser a resposta? Falso. Se isso aqui é verdadeiro e falso, ou desculpa, falso e verdadeiro. Verdadeiro. Vai ser verdadeiro. Se isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Verdadeiro. Verdade. Se tiver verdade, verdade. Verdade. Isso não é verdade. Essa aqui é a representação utilizando binários para ela ser algébrica e utilizando lógica matemática. Mesma forma, vocês podem fazer a aplicabilidade na, por exemplo, representação algébrica como uma multiplicação. Se isso aqui é uma representação de um ente, se isso aqui é verdadeiro, ou desculpa, se isso aqui é falso e falso, ele vai ser falso. Se isso aqui é falso e isso aqui é uma verdade, Vai ser falso. vai ser falso. Se isso aqui é verdadeiro e depois ele é falso, Falso. ele vai ser um valor negativo, falso. Se isso aqui é verdade e uma verdade, aí ele se torna verdadeiro. O que é isso aqui? É a ideia disso. Para realizar isso, é que uma anotação tem que ser verdade e a outra tem que ser verdade, para poder representar. Isso mesmo. Aí, ou seja, vocês têm que parte binária é uma representatividade. Álgebra booleana é uma outra representação. Como se você pensa, vamos dizer, tirei 10 na primeira avaliação, tirei 10 na segunda, estou aprovado, isso é uma verdade. Uma verdade, ele vai ser Verdade. uma informação verdade.
se eu estou aprovado por média e eu não estou aprovado por frequência, então o que eu vou ter? Uma verdade e uma informação falsa. O que ela vai ser no final? Ela vai me espelhar uma negatividade. Ou seja, isso aqui é álgebra booleana. É a mesma indicação de lógica matemática, só que aplicado no 0 e 1. Só eu entendi o que você falou, mas em questão de, assim, na lógica matemática tem os conectivos, né? Sim, eles são os conectivos. E Aí, ou. O AND representa o E. E o OR representar o O. Se for pensar, você vai pensar, se você tem aqui um 0 e 0, o que é que vai acontecer? 0 e 0. 0 e 1. 0. Por quê? Se você tiver 1 e 0, 0. Se você tiver 1 e 1, você vai ter. essa trabalha para os dois lados, né? E temos também outras representatividades. Vamos ver conforme a gente for amadurecendo para vocês. Também não dá para poder fazer assim, um impacto muito grande. Mas como eu estou dizendo, bem aqui, é como vocês viram da ideia de uma lógica matemática. O que é que você tem? O 0 é para representar falso. Falso. Se isso aqui é falso, isso aqui é uma verdade, o que acontece? Porque para a lógica matemática também funcionar, o que você precisa? Para uma informação que utilize conexão, conectivo E, ele precisa ser verdade, verdade, para se tornar uma verdade. Se eu tiver alguma coisa aqui diverja, aí o que acontece? Se é uma informação que seja ela verdadeira e falsa, ou falsa e verdadeira, no final ela vai ser sempre falsa. Só que ao invés de usar esses conectivos, esses conectores entre verdadeiro e falso, e a gente já está utilizando outras representatividades. Tranquilo? E como é que funciona a ideia? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês era um E. E aí aqui nós temos a ideia de um OU. E aqui a gente já muda a utilização da nossa tabela. Agora nós vamos ter a utilização de o que a gente vai ter? Quando a gente vai usar o AND, duas informações precisam ser verdade para ser verdadeira. Quando a gente vai usar o OR, só precisamos de uma informação que seja verdade para ela poder fazer uma representação. Se isso aqui é 0 e 0 ou 0, se ele aqui é 0 ou 1, vai ser 1. Se isso aqui é 1 ou 0, se é 1 e 1. Só, por favor, não vão confundir a ideia de uma somatória de binários, que 1 mais 1, 0 vai 1. Não é mais essa parte. Nós estamos fazendo a aplicabilidade de álgebra. Álgebra booleana. Que seria como formular um AND e um OR. Aí aqui a gente faz a aplicabilidade dessas informações. Tranquilos, pessoal? Eu preciso saber do feedback. Se precisar, como é que vocês podem observar? Ó, observem que é diferente os símbolos que são utilizados. Agora, isso aqui é para quê? Para ideia de circuito, chaves virtuais.
observem que aqui é mais fechado, enquanto que em contrapartida, o outro conector ele tem um outro formato para poder indicar quais são esses valores que estão sendo utilizados. E até como eu coloco aqui no material, o END produz um resultado verdade, sem e somente se todas as entradas forem verdadeiras. Se for um OR, ele vai produzir um resultado verdade, se pelo menos uma das entradas for verdadeira. Ou seja, bastou que uma seja verdade, ele vai ser. Pessoal, nós temos a representação do não, not. O que ele vai estar indicando? Se ele está dizendo que uma variável ela adquire um valor positivo e ela vai ser uma negação, o que vai ser esse valor final? Zero. Vai ser sempre o inverso. Se ele for zero, então ele vai adquirir propriedade. Ele vai ser o contrário, sempre o oposto. Por quê? A gente está querendo indicar informações algébricas. Ou seja, bem aqui a gente tem uma representatividade dele. E é basicamente essa parte. Para poder indicar um não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu acho que deve ser o próximo slide que faz a ideia de uma representação sobre essas informações. Olha só. Vamos pensar nisso aqui. Vou à praia se for domingo e estiver sol. Isso aqui é uma informação que eu vou tomar como verdade. Hoje é domingo e está chovendo. Qual é a proposta que eu vou para poder ir à praia? Vou à praia se for domingo e estiver sol. Hoje é domingo? Verdade. Só vou à praia se estiver fazendo sol. Está chovendo? Falso. Aí o que acontece? Uma informação. Isso. Legal, vocês sacaram. Olha só, o que eu estou querendo? Vou à praia se for domingo. A sentença, hoje é domingo, é uma sentença verdadeira. E está chovendo, ela vai ser uma contraposição da minha afirmação. Só vou à praia se for domingo e estiver sol. Ou seja, falso. Qual vai ser o meu resultado final? Falso. Vai ser uma informação que vai estar representando. Como é que eu faria isso aqui? Seria 0 e 1. O que vai ser? Aonde os fatores não têm formato? 1 e 0. É a regra. Ele vai dizer, hoje é segunda. Falso. Só vou à praia se for domingo. Então, o que eu vou dizer? Falso. E faz sol. Só vou à praia se estiver sol. Então a minha sentença é 0. Na verdade, 0. Esse 0 igual a falso. Igual a verdade. Isso aprendi no direito. Leia-se quando, então. Se aqui é 0 e aqui é 1, qual vai ser o resultado da minha sentença? 0. Ela vai ser uma sentença falsa. Hoje é segunda. Falso. E está chovendo. Falso. Isso mesmo. Qual vai ser? 0 e 0. Falso. Hoje é domingo e faz sol. 1 e 1. Verdade, verdade.
Praia. Dá para fazer um algoritmo, sim. Uma informação é verdade, se é verdade. Se não, outro exemplo, pessoal. Vou estudar se estiver chovendo canivete e se a vaca tossir. Esse tá com vontade. Como que eu vou estudar, né? Aí acontece aquele dia fatídico que hoje está chovendo canivete e a vaca não tossiu. Qual vai ser o resultado? 1-0. Está chovendo canivete. Vou estudar se estiver chovendo canivete. Então, verdade, a vaca não tossiu. E se a vaca tossiu? Se ela não tossiu, então 1 e 0. 0. Eu acho que aqui já mostra a resposta direta. Deixa eu só então armazenar aqui. Isso mesmo. Não está chovendo. Se estiver chovendo canivete, 0. qual? A vaca tossiu. 0 e 1. 0. Não está chovendo, nem a vaca tossiu. 0, 0. 0 e 0. 0 e 0. 0. Hoje é domingo e faz sol. Putz. Pra praia. Então, se for fazer uma pergunta, o que hoje tem a ver de ser domingo e sol? Eu vou estudar? Não, vou pra praia. Mas ele primeiro seria positivo, não seria verdade, está chovendo canivete e a vaca não tossiu. Mas o comando está dizendo. Obrigado pela atenção. Mas o legal, mesmo você fazendo essa observação, o que acontece? Eu estava tentando tomar uma possível verdade ou falsidade. E verdade ou e falso, desculpa. Obrigado pela atenção. Mas é legal que vocês conseguiram dispor as informações corretas. Vamos refazer então essa tabela. Eu preciso que uma situação seja verdade ou verdade. Está chovendo canivete. O que é isso aqui? Verdade. Verdade. E a vaca tossiu. O que ele vai ser? Verdade. Estudar falso não tem negação. Se isso aqui, meu conectivo correto, pessoal, até me perdoe. Eu estava só lendo o enunciado e ele vem aqui. O que eu preciso? Que uma informação, se isso aqui é um ou, o que é que eu preciso? Uma das informações seja verdade. Está chovendo canivete. É uma verdade? Sim. Também me interessa saber qual é o outro. Vou ter possibilidade de verdade. Você vai estudar. Não está chovendo. Pô, isso aqui já é 0. Uma informação falsa. Só vou estudar se a vaca tossir. A vaca tossir, Vai estudar. vai estudar. Vai estudar, vagabundo. Está chovendo. Não está chovendo. Ou, desculpa, não está chovendo. 0. Nem a vaca tossiu. 0. Aí a pergunta. Hoje é domingo e faz sol. Não tem nada a ver. Não tem Nenhuma relação. relação. É pra tá praia aí. Mas se a gente quiser, a gente vai para praia. Mas o objetivo, pessoal, obrigado pela atenção. A gente também tem a ideia de um end, que significa negação de uma informação que seja representada por um e. Se vai ser uma negação, vou fazer. Se não fosse uma negação, 0 e 0, ele vai representar 0. Mas se ele é uma negação, vai ser invertido. Ou seja, produz o inverso do end e seu equivalente. Se ele é 0 e 1, o que ele vai ser? 0. Vai ser uma oposição ao valor dele. Por quê? É uma negação. A gente, ao invés de utilizar um conector de multiplicação, representar um end, a gente está fazendo a negação dele. Se é uma negação, é sim o valor inverso. Se é 1 e 0, qual seria o valor verdadeiro? 0. Só que ele é negativo.
Depois eu tinha que fazer uma revisão nessa tabela. É porque esse 1 veio pra cá, ele tinha que estar lá. Mas não pode ser, porque aqui ele está favorecendo. Eu acho que isso aqui é bug do Office. Eu tinha visto isso no LibreOffice, tanto que eu inicializei até. Só uma eu vou ter que depois fazer uma correção. Tá mais rápido. Mas não está rápido. Não, eu estou explicando para vocês da sete, mas o resultado aqui está. Não, pois é, mas aí tu enviou esse material pra gente. A gente vai ter que estudar, tá certo? Tá errado, né? Tá errado, tá errado. O material vai estar errado. Eu vou depois fazer uma Ele vai correção. ajeitar. Pessoal, olha só. Só Negatividade do ou. se é 0 mais 0, 0. Mas se é um valor negativo, ele vai ser 1. Se é 0 e 1, o que ele deveria ser? Mas como ele é negativo, é 0. Se ele é 1 mais 0, deveria ser 1. Se ele é negativo, é. Se é 1 mais 1, deveria ser 1. Isso aqui É 1. não, esse é 0. Depois eu tenho que corrigir isso aqui, pessoal. Mas deu para sacar? Sim. Desculpe, aqui infelizmente está tem uma errata. Eu vou depois corrigir, mandar o material de novo para vocês no online. Mas o que eu estou querendo dizer, se aqui é um valor ou negativo, o que é que acontece? Não interessa qual vai ser aquele resultado anterior, ele vai ser sempre o inverso. Ele vai produzir o inverso de um outro de seu equivalente. Se a gente fosse fazer soma 0 e 0, 0. Como ele é negativo, ele vai ser o inverso. Uma coisa bacana, até uma dica para a pessoa poder aprender isso daqui mais rápido, é a questão seguinte, que quando é o é verdade, 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 né? Então, todo o restante é falso. No outro, quando é O, verdade, falso e falso é falso, e o restante tudo é verdadeiro. Isso. Tem que decorar só essa questão no E de VV, é V. Não sugiro a ideia de decoreba, eu sugiro a ideia de uma interpretação, como eu fiz com vocês com outro slide. O mais correto é, tanto que legal que o colega de vocês percebeu, não, professor, você não equivocou, porque o objetivo é só enxergar esse conectivo. E ou a palavra ou. Você identificou, o que você vai fazer? Está chovendo. O que significa? Isso aqui é um valor positivo. 1. E a vaca não tossiu é um 0. É isso. Aí você vai utilizar a ideia de um valor verdadeiro ou falso, ou verdadeiro e falso. O que importa, pessoal, é essa informação. E se ela for a ideia de uma representação negativa, o que acontece? Se isso aqui é tudo uma ideia de uma representação negativa, verdade e não é falso, o que é que ele vai dizer? Ou seja, é sempre um oposto. Se ele for 1 e 0, o que ele representaria? 0. Mas como ele é oposto, é sempre um oposto, negativo. Agora você tem que prestar atenção na ideia. É um conectivo E, é um conectivo O, é uma negação dessas informações. Tudo vocês têm que ter uma atenção para poder identificar. Fazendo isso, pessoal, existem determinados postulados com quase interpretação. Lembra do O, só faz Aí vocês já vai ter a tabela aí vocês vão adotar a filosofia que vocês acham que vai ser mais prática para vocês. O que tem que ser pensado é valor verdade e ou pode ser ou falso. Aí você tem que fazer a aplicabilidade dessas informações. Estou dentro lá embaixo, Olha o zero lá embaixo.
Encontraram zero. É o office. É o nível, né? Você foi no hoje. E o que nós temos, pessoal? Olha só. Nesse caso, ele vai produzir um resultado de verdade se as entradas forem diferentes. 0 e 0. 0. 0 e 1. 1 e 0. 1. Se aqui é a ideia de uma representatividade de entradas diferentes, aqui deveria ser 1 e 1, 0. É isso mesmo. Vocês já começaram a sacar como é que funciona. Pessoal, eu tenho que fazer depois uma revisão disso aqui. Eu não tinha, me perdoe mesmo, eu não tinha tentado por essa parte. Eu acho que nem é tão elegante continuar com esse conteúdo. Ainda mais Bora fazer uma revisão. Revisão aí. pessoal, olha só. O que vocês já puderam observar. Nós vamos ter o quê? Os conectores conectivos. O E, que quer representar uma multiplicação, certo? Nós vamos ter o O, que é para representar uma soma. Isso aqui, sem complicação nenhuma, que já dá para perceber, que vocês compreenderam. Nós vamos ter a negação é sempre o valor contrário. Se ele vai ser 1, o resultado é 0. Se ele é 0, o resultado é 1. É sempre uma negação. Nós vamos ter a representação do N negativo. O que significa? Quando a gente for fazer o mesmo cálculo matemático, o que ele vai me representar? Sempre o valor contrário. Mesma coisa, isso é um end, é a mesma coisa com o O. Então, toda vez que nós formos fazer a ideia de um resultado 0 mais 0, deveria ser 0. Mas como ele é uma representação negativa, ele é sempre o inverso. O resultado final vai ser 1. Não vou apresentar por enquanto esse, pessoal, porque senão acho que eu vou acabar complicando. Principalmente que aqui não está 110% fidedigno. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, o que eu quero apresentar para vocês é a ideia desta interpretação. Essa interpretação, pessoal, que a gente vê, não sei se vocês já fizeram prova de concurso público que cai a ideia de lógica. A lógica é toda essa parte que está englobada desses conectores. Se uma coisa é verdade e é verdade, então ela vai ser verdade. Se ela é uma informação verdadeira e falsa, ela vai ser falsa. Vocês já ouviram falar negação de uma negação? Que ela é uma verdade. Quando você diz uma coisa duas vezes não, ela vai se tornar uma verdade. Ela se contradiz. Se você diz não, uma coisa verdade, ela vai ser falsa. Se você diz não, uma coisa incerta, ela vai ser sempre oposta. Se o cara fala, não me dê dinheiro. Os hormônios, calma. Tranquilo, pessoal, olha só. Não vou sair se não estiver sol. Está sol? Sai. Não está sol? Não sai. Falta. Então equivale. Vou sair se estiver sol. A vaca não tossiu. O que isso tem relação? Isso aqui, gente, é o que é cobrado de uma forma direta. Mas, cara, você depois esqueça do professor se vocês
Cariri. Dá Você sempre na gostou. Codex. Não, eu pode ter sentimentos por ti, eu te peço 10 Qual é essa sacada, pessoal? É a ideia de álgebra. Pessoal, eu vou interromper por aqui, eu vou mudar